Espírito Santo de Deus, Deus. poder e glória, aleluia. Deus Glória a Todo-Poderoso. Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, culto maravilhoso, onde a gente pode ver Deus trabalhando aqui neste lugar, e Deus tem falado aos nossos corações, que enquanto nós o adoramos, o exaltamos, Ele tem cuidado de nós. Tudo que nós fizermos tem que estar debaixo da sua orientação. A irmã louvou aqui que Josué estava na guerra e o sol parou. E eu creio que debaixo das orientações e da direção de Deus, tudo que nós fizermos assim será bem feito, porque o Senhor estará conosco. Irmãos, sem delongas, o horário já não nos espera. Eu quero aqui ser bem enfático na palavra que eu tenho no coração dos irmãos nessa noite, em 1 Samuel, no capítulo de número 16, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Graças a Deus. Capítulo 16. O verso 21. Glórias a Deus, louvado. Em nome de Jesus. Aleluia. 21, 16 de 1 Samuel diz assim: Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Amém? Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Deus havia levantado Saul, e Saul, de acordo com a palavra de Deus, ele tinha de tudo para ter sido um ótimo rei. Porém, por desobediência à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor o rejeita, porque Deus manda ele fazer uma obra e ele faz da sua maneira e acaba trazendo a ira do Senhor sobre a sua vida, ao ponto do Senhor o rejeitar. E o texto, a partir do verso 14, diz que o Espírito do Senhor se retirou da vida de Saul e se apoderou dele um espírito maligno que veio da parte do Senhor. Sendo o Senhor tão poderoso, tão tremendo, por que o Senhor permitiria que o espírito mau atormentasse Saul? A Bíblia Sagrada diz que pela desobediência de Saul, por Saul não obedecer à voz de Deus, nem a orientação do Senhor sobre a sua vida, ele acaba trocando a presença do Senhor e abrindo uma grande brecha para que o espírito maligno se apodere da sua vida, porque o Senhor havia o rejeitado. Deus já havia cansado de falar com Saul, e Saul fazer as coisas da sua maneira, da sua forma, do seu jeito, e Deus já não suportava mais. E uma coisa, irmãos, é verdade: quando Deus ele fala, quando Deus ele dá uma orientação, e o homem não quer saber da orientação, da direção de Deus, Deus vai chegando uma hora que Deus ele acaba se cansando, e quando Deus se cansa, ele fala: não, a partir de agora eu vou fazer algo para que esse camarada ele venha entender a minha vontade, que não é na vontade dele, mas é sobre a minha vontade. Não foi ele que se estabeleceu rei sobre o povo, foi eu que coloquei ele sobre o povo. Então ele tem que ouvir a minha voz, a minha direção e a minha orientação. Então Saul ele tinha perdido isso. Saul não conseguia mais ouvir a voz de Deus, não conseguia mais obedecer a orientação da parte do Senhor que vinha sobre a sua vida. Deus mandava ele matar e ele não matava, ele poupava. E a Bíblia Sagrada diz que chegou um ponto que Deus vai diante do profeta Samuel e fala: Samuel, até quando terás tu dó de Saul?
mesmo havendo eu o rejeitado. E Deus ali conversa com Samuel e fala para Samuel pegar o seu vidro de azeite, porque ele tinha se provido de um novo rei. Deus escolhe agora um rei para Israel, um rei que era segundo ao seu coração. A Bíblia Sagrada diz, eu quero frisar bem nessa parte, nessa noite, a Bíblia Sagrada diz que Davi, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha obediência ao seu pai e ele era temente ao Senhor. Só que além de temente, Davi, ele conversava com Deus à medida que ele cuidava das ovelhas do rebanho do seu pai, trazendo ali um crescimento. Todos nós sabemos que cuidar de ovelhas na época era um trabalho que ninguém queria fazer, porque não era um trabalho honroso. Mas Davi, com toda a dedicação, com todo o amor, se esforçou para estar fazendo aquele trabalho. E aquelas ovelhas eram fortes, aquelas ovelhas tinham uma lã perfeita, porque era cuidada por Davi. Davi dava água para as suas ovelhas, e Davi dava alimento para as suas ovelhas. E quando uma delas se desgarrava do seu aprisco, Davi, ele pegava a ponta do seu cajado e puxava aquela ovelha de volta para o seu aprisco, não abandonando aquela ovelha. Por isso que, com base nisso, ele escreve o Salmo 23, onde diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque ele sabia que como pastor ele não deixava faltar nada para a ovelha do seu rebanho. Então ele tinha esse cuidado para com aquelas ovelhas. Davi fazia a obra com amor. Só que a Bíblia vai dizer que Davi, ele salmodiava ao Senhor, ele cantava o Salmo 23, ele começava a cantar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele louvava ao Senhor no seu secreto. E permita-me dizer, quem louva a Deus no secreto, Deus honra publicamente. A Bíblia Sagrada diz que Davi louvava cuidando das ovelhas, mas enquanto ele estava lá, Deus estava se agradando da sua vida. E Deus falou: mas que rapaz inteligente, que rapaz amoroso, não, que coisa linda, esse rapaz está me louvando, cuidando de um serviço que ninguém queria fazer. E olha o que eu aprendo nessa noite, meus irmãos, dentro desse texto, que à medida que eu estou louvando ao Senhor e ninguém está me vendo, há um Deus que está no céu, está recebendo em oculto, em secreto, a minha adoração. Mas às vezes nós temos o costume e o hábito de dizer: não sabemos louvar, não sabemos cantar. Ei, mas não é um saber. Louvar a Deus não é por saber, não é por ensinamento, não. Louvar a Deus tem que vir da alma, porque quantas pessoas estudam música e ela estuda as letras das mais belas canções, e quando louva, nada acontece. Mas nem aquela irmã simples que muitas das vezes não estudou música, vai cantar aquele louvor simples, mas à medida que ela louva aquela canção, os céus se rasgam, a glória de Deus desce, a presença de Deus se manifesta e a casa de Deus é cheia da sua presença. Eu vou contar um segredo para os irmãos aqui nessa noite. Geralmente quem estuda música, não digo todos, mas a maioria de muitos que se preparam, eles chegam no púlpito e eles chegam sozinhos, chegam sem a presença de Deus, porque estão se garantindo nas notas que vão apresentar ao Senhor. Dá um Ré maior, dá um Mi, dá um Fá, e vai assim no detalhe, e coloca um brilhozinho aqui, ali, acolá, e dá uma tremidinha na voz, e ele já sabe o que ele vai fazer em cima do altar. Então ele está dependente dele mesmo, ele já sabe o que vai fazer, ele já não precisa da presença do Senhor, porque ele já está se garantindo o cantor da noite, e ele sabe que quando pegar o microfone, ele vai cantar, vai fazer aquele barulho, e vai se manifestar um movimento no meio do povo.
povo de Deus. Eu não vou falar do movimento porque isso faz parte de uma outra mensagem. Mas o cantor, quando ele canta, ele se garante em si mesmo. Ele canta afinadinho, na afinação, na melodia da música. E tem pessoa que tem aquele porte, começa uma adoração, e essa adoração, ele vai se crescendo no meio da adoração, e ele acaba esquecendo que se ele não tiver a ajuda do Espírito Santo, pode cantar bonito, pode saber fazer o mi direitinho, o fá, o ré, o dó, cantar afinado, tremer a voz, entrar na melodia, fazer tudo bonito, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, o louvor não vai passar daqui. E se não passar daqui, não agrada a Deus. E se não agradar a Deus, irmão, pode esquecer, só é barulho. E se tiver só barulho, a presença do Pai não vai se manifestar em nosso meio. Mas aí eu aprendo que tem alguém, olha a diferença, irmão, tem alguém que não estudou música, não sabe a melodia, e vai cantar às vezes, e o playback vai na frente, e ele vai atrás igual eu, tá, irmão? Eu não sei cantar, mas eu falo isso porque a gente canta com a alma. Então eu digo assim, quando eu vou louvar a Deus, eu sempre peço para alguém louvar, mas quando eu louvo, o playback vai na frente, mas eu louvo a Deus assim mesmo, porque eu estou adorando a Deus, estou adorando ao Pai em espírito e em verdade, independente do que dizem, independente do que pensam. Para nós que somos servos do Senhor, vou trazer aqui algo para nós meditar. Quando nós estamos adorando a Deus e não temos uma voz bonita, não temos uma voz ensaiada, não temos uma voz dentro da melodia, alguém vai dizer: ó, rapaz, para de cantar, você está cantando mal. Para de cantar, sua voz não é preparada para isso. Para de cantar porque a tua voz, olha, não está dentro da melodia. Deixa eu dizer algo aqui nessa noite. Paulo não estava cantando na melodia. Paulo não estava cantando com aquela harmonia de uma banda. Não, Paulo estava cantando, irmão, com dor. Ele estava cantando e à medida que ele cantava, ele chorava, porque doía as cacetadas que ele havia levado, e ele estava aprisionado. Ele não cantou na melodia, ele não cantou na regra, na íntegra, ele louvou a Deus com a alma, e à medida que ele louvou, os céus se abriu, e a presença veio, arrebentou as cadeias, e o nome do Senhor foi glorificado. Se não tiver presença, o louvor do Senhor não sobe, porque nós cantamos para Ele, adoramos a Ele, exaltamos a Ele. Então coloquemos uma coisa dentro da nossa cabeça hoje, aqui neste lugar: à medida que nós estamos adorando a Ele, Ele está ouvindo a nossa adoração, e nós estamos cantando para Ele, independente do que acham. À medida que nós vamos cantando, o Senhor vai se manifestando, porque diz a palavra que Ele habita no meio dos louvores. Enquanto Ele está no meio dos louvores, Ele está abençoando a minha vida, Ele está abençoando a tua vida. Olha que interessante esta palavra nesta noite. A Bíblia Sagrada diz que à medida que eu louvo, Deus está vendo, e além de Deus, alguém está nos observando, porque a Bíblia Sagrada diz que Saul foi atormentado por um espírito maligno por conta da sua desobediência, e eles mandaram trazer diante da presença do rei alguém que sabia tocar harpa, para que quando esse espírito atormentasse Saul, nesse presente momento, um rapaz ali cheio de amor, cheio da presença de Deus, tocasse e o espírito maligno fosse embora. E a Bíblia Sagrada diz, o verso de 18: então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar. Opa, pera lá, olha só, ele sabia tocar, e era valente e animoso, homem de guerra e sucinto em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Quem louva a Deus com a alma, quem louva a Deus não pelo
pelo simples fato de louvar, mas quem louva do coração para o coração de Deus, esse é honrado pelo Senhor, e Deus é com ele, Deus é com ela, Deus é conosco, que à medida da nossa necessidade estamos louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz, eu ia entrar num outro detalhe, mas não dá tempo, mas deixa eu fechar aqui essa mensagem dizendo para vocês que Davi, ele pegou a sua harpa, e olha que interessante, quando ele pega a sua harpa, ele é introduzido pelo Senhor na presença do rei. Por que ele foi introduzido? Porque Davi já havia recebido a unção de rei, e ele estava prestes a receber em suas mãos um reinado, mas enquanto ele não era rei, ele estava adorando ao nome do Senhor. Eu aprendo com esse texto. Davi estava ali, pastora Cássia, diante da presença de Saul mesmo desviado, Saul mesmo fazendo tudo errado, Saul desobedecendo a Deus, não obedecendo a orientação. Davi estava lá, e Davi adorava a Deus. O espírito maligno ia embora. Tem perturbação que só vai embora por intermédio da adoração, mas não é adoração ensaiada, não é adoração preparada, é adoração que sai da alma, é aquela adoração que sai direto para o altar de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Até porque quando vamos apresentar um louvor diante de Deus, nós temos o prazer de ensaiar. Por que nós ensaiamos? Porque nós sabemos que vamos apresentar um louvor para Deus, e para Deus não é de qualquer maneira. Disso nós sabemos. Só que algum tipo de pessoa, gente, que ensaia tanto, se prepara tanto, se capacita tanto, que ele acha que ele é o bom, e não é assim. Quando eu me preparo, eu tenho que contar com a presença do Espírito Santo, porque eu falo, Senhor, eu me diminuo, Senhor, eu estudei, eu ensaiei, eu me preparei, mas Senhor, não é eu que vou tocar na tua igreja. Eu não sei a necessidade da tua igreja, mas tu sabes. O meu louvor, Pai, vai subir, mas enquanto o meu louvor sobe, faz a tua glória descer, faz a tua glória se manifestar no meio do teu povo. Eu acredito que é isso que alguns da nossa geração perdeu, mas eu louvo a Deus, porque quando eu entro dentro desta casa, eu vejo ali a minha prima Rebeca louvando a Deus, e Deus se manifestando. Veja ali a Vitória louvando, e Deus manifestando. Veja essa irmã louvando, e Deus se manifestando. Veja a minha esposa louvando, e Deus se manifestando. Veja a irmã André louvando aqui, e Deus se manifestando. A nossa irmã Iraci louvando, e Deus se manifestando. É sinal que Deus está recebendo a adoração que está sendo feita aqui neste lugar, e o nome dele está sendo glorificado. Mas pastor Eric, aqui não tem uma banda, tem não. Mas pastor Eric, tem irmãs aqui que cantam, não cantam, é isso mesmo. Mas à medida que elas cantam, o céu vai se abrindo, e a glória chega, a glória chega, a glória chega, a glória chega, a glória chega. O que eu quero dizer nessa noite é que quando a adoração sai da alma, incomoda Deus lá no céu. E Deus fala, quem é que está me adorando diferente? Aleluia! Glórias a Deus! Não, pera lá, tem alguém que está me adorando, mas ele está me adorando com a sua alma. É isso, a adoração que move Deus. Qual é o tipo da adoração que move Deus? É aquela adoração aonde eu me esvazio de mim mesmo e me encho da glória de Deus, me encho da presença de Deus. E quando eu me encho da presença, eu estou adorando e o Pai está se movimentando, eu estou adorando e o Pai está trazendo a sua glória. Então, irmãos, é isso que eu tenho para trazer nessa noite. Enquanto adoramos, os céus estão se movimentando. Deixa eu trazer algo. Nunca deixe ninguém parar a tua voz, porque à medida que tentaram parar Paulo começou a cantar dentro de uma prisão. Olha que situação desfavorável, mas ele começou a cantar lá dentro. Então tem situações que nós passamos que é para nós louvar. Vai adorando, vai exaltando, vai glorificando a Deus. Está difícil, mas Deus está bradando. Está difícil,
isso, mas o céu está se abrindo e o nome do Senhor está sendo glorificado. Deixa eu dizer algo, onde eu estava preocupado com algumas situações, e onde, pastora Cássio, na hora que eu peguei assim no meu celular, eu vi uma jovem louvando a Deus numa noite de Santa Ceia, e à medida que ela começou a cantar, o Espírito Santo de Deus me renovou. Eu senti a glória de Deus ali naquele lugar, porque a presença de Deus contagia. A presença de Deus, irmão, não fica só aqui, não. A presença de Deus vai tocando em todos nós, e à medida que nós vamos sendo tocados, até quem está acompanhando pela live do outro lado vai sendo tocado pela presença de Deus, vai sendo cheio da presença e da glória de Deus, e a glória vai se manifestando, e vai haver um renovo, e através desse renovo vem alegria, e através dessa alegria a gente nos alegramos e voltamos a confiar no Senhor. Ei, o nosso louvor tem poder de livrar alguém do suicídio, o nosso louvor tem poder de falar para uma pessoa: ainda há uma saída. O nosso louvor tem o poder de mexer lá no sentimento, lá no profundo. Então, irmão, que nós venhamos sempre estar louvando a Deus. Mas então eu estou cantando, ninguém está me vendo. Tu que pensa? Tu está lá lavando a louça, ou tu está fazendo alguma coisa, está louvando a Deus, e Deus está te ouvindo. Aleluia! Será que tem alguém melhor do que Deus para nos ouvir à medida que nós louvamos? Independente, eu posso desagradar todos os homens, mas se eu agradar a Deus está muito mais. Se Deus ouvir o meu louvor, irmão, está bom demais. Até porque quando Ele ouve, Ele se manifesta. E quando Ele se manifesta, alguma coisa acontece. Amém? Passei 5 minutos. Deus abençoe, pastor. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito Senhor Jesus é o teu nome. Na honra, Pai, da glória. Glórias a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos nos colocarmos de pé, irmão? Glória a Deus. Depois de uma palavra dessa tão gostosa, Jesus, tu és uma palavra que nos edifica a nossa alma, que nos aproxima mais de Deus e nos convence que Deus está em todo tempo conosco, igreja. Amém, Jesus. No seu simples